Muito bem, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos dar continuidade hoje, falando dos 7 erros do filho pródigo. E, naturalmente, nós também vamos falar dos acertos, mas hoje nós vamos finalizar o 7º erro. O 7º erro que tem acontecido muito semelhantemente na vida de inúmeras pessoas que não pautam a sua vida dentro de uma regra espiritual, dentro, então, de ordenanças celestiais. E isso também acontece na vida física, na vida sentimental, familiar e assim sucessivamente. O 7º erro, para fechar o ciclo de erros fatais para o filho pródigo, foi confiar em pessoas estranhas, pessoas erradas, pessoas que não tinham vínculo espiritual, pessoas que não tinham, então, condições de ser exemplo para ele. Então o filho pródigo, ele confiou em pessoas erradas. Ele pensou que seus amigos de farra, de libertinagem, haveriam de sustentá-lo naquele momento que ele perdeu tudo. Mas o que diz o texto? O texto diz: ninguém lhe dava nada, ou seja, ele procurou ajuda. Ele procurou ajuda com aqueles que com certeza estavam com ele no momento da farra. Ele foi sim bater a porta dos seus amigos, dos seus novos amigos. E aqueles que usufruíram da fortuna dele, da herança dele, viraram as costas a ele. Ele saiu então decepcionado com eles. Por isso que a palavra diz: ninguém lhe dava nada. Então, ninguém podia ajudá-lo naquele momento. E quantas não são as pessoas que no momento da crise, no momento que ela mais precisa, aqueles que no bem bom estavam junto com ela, abandona. Então os amigos dele desapareceram todos. Se demonstraram então completamente ingratos com ele. E naquele momento ele se encontrava na miséria. Ninguém podia satisfazer as necessidades dele, porque as necessidades dele não eram de responsabilidade dos outros. E assim é no nosso dia a dia. Os nossos amigos, os nossos conhecidos, eles têm o fardo próprio deles, os problemas dele. Cada pessoa tem as suas necessidades próprias e são responsáveis por eles. E algumas vezes ajudam os que são mais próximos. Mas isso é raro. Somente Deus pode nos amparar. Somente o Espírito Santo, que é o nosso Deus, pode nos sustentar todos os dias. E Ele nos dá tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos para viver. Ele então sustenta a nossa vida física, mental e principalmente espiritual. Então nós temos que entender que o único que quer que nós venhamos depender dele é Deus. Na maioria das vezes, nem mesmo os pais e as mães, para que o filho tenha vitória, saúde,
física, mental, espiritual, o próprio pai e a mãe não pode querer que o filho dependa exclusivamente dele. Então é isso que faz uma pessoa vitoriosa. Ela ser autêntica, ela ser batalhadora, ela ter resiliência mental para solucionar os próprios problemas. Porém, o único que quer que nós venhamos ser dependentes dele é o próprio Deus. Sim, porque nada pode satisfazer as necessidades da alma. O dinheiro, a fama, o prestígio, ninguém pode. Amigos, parentes e principalmente pessoas estranhas. Com certeza, eles vão decepcionar a pessoa de alguma forma, mas a decepção sempre aparece. Somente Deus pode suprir cada falta, cada problema que nós passamos. Ele pode nos dar a vitória, e sempre. Então o que nós temos que fazer para não cair nesse sétimo erro? Nós temos que entender que o principal amigo nosso, o único amigo nosso, é o Senhor Jesus. Muitos têm atitudes verdadeiras aqui, fisicamente falando. Muitas pessoas que se consideram amigas têm atitudes e momentos verdadeiros com a gente. Nós temos que valorizar isso. Mas em determinados momentos que se mexe em áreas de vida desses que se dizem amigos, você então vai ver quem é quem. Infelizmente, nem todos que nos cercam são confiáveis. E tem aqueles que são péssimas companhias. E tem aqueles que nós não devemos sequer falar da nossa intimidade. Porque assim nós caminhamos ou nós nos levamos a caminhos perigosos e tortuosos. E Deus, ele quer endireitar o caminho tortuoso. E muitas das vezes nós nos levamos aos caminhos tortuosos. Então nós temos que parar para pensar e entender que confiar nas pessoas erradas é uma violência com a própria alma. E você talvez me pergunte, mas como que eu vou fazer para saber se essa determinada pessoa que está me cercando, no trabalho, na igreja, nos meus caminhos, enfim, como que eu vou saber se essa pessoa é errada? É simples. Se você é de Deus, se você busca a direção de Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te mostrar algo que está pautado em um versículo que o próprio Senhor Jesus disse, que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Então é só analisar o fruto da pessoa, o fruto espiritual da pessoa. Não estou falando fruto da física, não. Estou falando fruto espiritual. Olhe o fruto espiritual. E eu tenho certeza que nós não vamos cair no sétimo erro. Nós vamos dar continuidade no último programa. Esse aqui é o penúltimo. Fechamos os 7 erros. E agora nós vamos preparar o último programa, o último áudio, falando dos 3 acertos que o filho pródigo então cometeu. E que esses 3 acertos fez com que os 7 erros fossem apagados. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente. Tá ok? Eu tenho certeza que esses áudios vão fazer você crescer. Deus te abençoe. E até o último programa dos 7 erros
do filho pródigo. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.